Então, primeiramente quero cumprimentar todos os presentes. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje o Paulo está aqui conosco. Eu gostaria que o Paulo se apresentasse. Deixa só eu abrir aqui o microfone dele. Ok. Estão ouvindo? Ah, Paulo, peraí, fiz o contrário. Eu consigo. Agora deu. Deu? Abre aí então. Pronto. Agora Isso. foi. Tá dando um eco aí em alguém, não sei aonde, mas Se apresenta para a gente então, Paulo. tá joia. Então, meu nome é Paulo. Eu sou professor lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É uma universidade multicamp, né? Então, nós estamos localizados em 7 municípios e o meu campus é em Feira de Santana. E aí eu trabalho com plantas medicinais, sou dentista e a Adriana acabou me convidando para falar um pouco dessa experiência, né, da fitoterapia dentro da odontologia. Então, eu vim aqui compartilhar um pouco os trabalhos que eu desenvolvo com vocês e falar um pouquinho também de fitoterapia, né, alguns conhecimentos básicos que eu adquiri durante esse desenvolvimento dessas pesquisas. É isso. Muito bem-vindo, então. Prazer ter você aqui conosco, tá? Pode compartilhar a tela e que agora a gente vai assistir a sua aula, tá? Tá todo mundo vendo? Sim, tá perfeito, Paulo. Obrigada. Pronto, então, perfeito. Então, foi o que eu falei, né? A gente vai falar um pouco hoje de fitoterapia na odontologia. Algumas plantas, né, que eu venho pesquisando na área de odontologia para tratamento de algumas enfermidades. Isso um pouquinho mais na frente, porque agora a gente vai iniciar um pouco falando sobre a fitoterapia em si. Para entender essa questão da fitoterapia, eu trouxe aqui para vocês. Ô, Adriana, a câmera ela sempre tem que ficar nessa posição ou ela pode ficar embaixo ou em cima? Porque nessa posição ela acabou fechando o slide. Mas dá para eu ver, não sei se vocês estão conseguindo ver. Você pode movimentar esse. Você pode fechar clicando na lateral assim em cima. Ah, já vi, já vi. Isso. Pronto, Você pode movimentar toda essa caixinha para onde você quiser, para baixo, para já cima, vi. para o lado. Perfeito. Já vi aqui. Então, como que surge, né, essa ideia da fitoterapia? Existe uma lenda que fala que em 2737 antes de Cristo, existia um imperador chamado Shen, que ele tinha hábitos de higiene muito rigorosos. E toda vez que ele, por exemplo, tomava água, ele fervia essa água para tomar essa água sem contaminação. E um belo dia ele estava embaixo de uma árvore e aí algumas folhas caíram nessa água que estava fervendo. E nesse dia ele resolveu deixar essa folha cozinhando, digamos assim. E tomou a água e sentiu aquela água aromatizada, saborizada. E aí ele resolveu fazer vários experimentos, várias manipulações com outros tipos de plantas, outros tipos de folhas. E, segundo a lenda, é assim que surge o famoso chá que nós tomamos hoje em dia. Quando a gente vai para a história do uso de plantas medicinais, é uma história muito antiga. Na verdade, já existem relatos mesmo antes de Cristo. Então, 2700 antes de Cristo, lá na China, já existem relatos de mais de 7 mil espécies de plantas que eram utilizadas com finalidade medicinal. Lá no Egito, por exemplo, tem um papiro, o papiro de Ebers, onde você tem relatada o uso de mais de 1.000 espécies de plantas medicinais. Inclusive como usa, a forma que utiliza, né? Então a história é muito rica e é uma história antiga, né? Até antes de Cristo.
Aqui no Brasil, eu dei uma resumida, né? Já chegando aqui no Brasil, aqui nas Américas, logicamente, todo o nosso embasamento vem tanto da cultura africana, né, que trouxe esse embasamento de uso de plantas medicinais para cá, como também a própria cultura indígena, né, os indígenas que habitavam aqui antes do descobrimento. E esse uso, então, das plantas medicinais, ele começa a se fortalecer. E até o século XIX, existia um hábito muito grande de utilizar plantas medicinais. Só que a partir de 1940, começa, então, a indústria de quimiossíntese farmacêutica. Então, os medicamentos sintéticos começam a ganhar, né, espaço nessa área de tratamento, utilizando drogas, e as plantas medicinais, por volta dessa época de 1940, elas começam a serem deixadas de lado. Só que em 1950, por volta dos anos de 50, com o uso da talidomida e os efeitos colaterais que a talidomida ela causa na má formação das crianças, começa a ter uma discussão sobre os efeitos colaterais que os medicamentos sintéticos causam no ser humano. E aí, com isso, as plantas medicinais voltam para o cenário. Então, a gente tem um resgate nessa década de 50 da valorização do uso da planta medicinal como recurso terapêutico. E aí hoje, a gente tem, se a gente for para a internet, por exemplo, vocês vão acessar milhares de artigos científicos que falam sobre plantas medicinais. Existem eventos praticamente mensais, né, sobre essa temática. Então, de fato, o mundo ele retoma o interesse pelas plantas medicinais. E não somente na área da medicina. Hoje, as plantas medicinais elas são utilizadas em todas as áreas, né? Psicologia, nutrição, química, farmácia, medicina, enfermagem e, logicamente, na odontologia. Então, existe um arsenal muito grande de plantas, né, que podem ser utilizadas e a odontologia também se apropriou desse conhecimento. Mas por que, né, estudar plantas medicinais? Primeiro que o Brasil ele tem uma rica biodiversidade. Então, a nossa biodiversidade, nós somos o país que tem a biodiversidade mais rica em todo o mundo. Então, nós temos matéria-prima para estudar, né? Sendo que esse conhecimento sobre o uso da planta medicinal ele está sendo perdido, né? Por conta, especialmente pelos jovens, esse conhecimento das mães para os filhos, especialmente das mulheres para os filhos, ele está sendo perdido, né? Os jovens estão com aquele interesse mais por smartphone, internet, WhatsApp, e esse conhecimento tradicional está sendo perdido. Então, estudar planta medicinal também tem esse papel social de resgate do conhecimento tradicional, não apenas a questão de formulação de medicamentos. E, logicamente, né, esse uso das plantas como fonte de moléculas, né, para formulações de medicamentos para tratamento de diversas enfermidades que acometem o ser humano, inclusive podendo ser utilizado em qualquer área da saúde humana. E não só saúde humana, né? Existem plantas, existe também uma abordagem voltada, por exemplo, para a área de veterinária. Então, eu trago aqui alguns conceitos básicos relacionados e definições, né, relacionados a essa área. Por exemplo, fitoterapia. O que seria a fitoterapia? Fitoterapia é a terapêutica, né, que é caracterizada pelo uso das plantas medicinais, em suas diversas formas farmacêuticas. E quando a gente utiliza essas formas farmacêuticas, elas podem se apresentar, por exemplo, como um fitoterápico, e aí o fitoterápico seria um produto obtido dessa matéria-prima de origem vegetal, mas não é o produto, o princípio ativo isolado. A gente vai ver que as plantas medicinais, quando a gente produz, por exemplo, um extrato de planta medicinal, um chá, ou extrai o óleo essencial da planta medicinal, esses extratos, esses óleos, esses chás, na verdade, são misturas de uma série de compostos químicos. E essa mistura que nós chamamos de fitoterápico. Tá? Quando a gente trabalha com o princípio, né,
o produto, a substância purificada, nós chamamos de fitofármaco e não de fitoterápico. Por exemplo, um fitofármaco que está sendo muito estudado e que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar ou lido alguma coisa ou visto alguma coisa na televisão, é o canabidiol, né? Que ele é uma substância purificada da cannabis sativa, vulgarmente, né, popularmente chamada de maconha, e que tem uma aplicação terapêutica fantástica para diversas doenças, para epilepsia, convulsões, enfim. Né? Então, a gente pode ter também fitofármacos. É uma área importante que vem sendo também pesquisada. Só que trabalhar com essas plantas não é fácil. Né? A gente vai ver aqui que existe um rigor científico muito grande quando a gente pensa em pesquisas relacionadas a essa área de fitoterapia. Por quê? As plantas medicinais, elas sofrem influência de diversos fatores. Então, sazonalidade, por exemplo. Se eu coletar uma planta no verão e, de repente, preparar um fitoterápico a partir daquela planta no verão, as propriedades biológicas desse fitoterápico, as propriedades farmacêuticas desse fitoterápico, pode ser completamente diferente se eu coletar a mesma planta, só que no inverno ou no outono. Né? Se, por exemplo, eu coleto uma planta, né, algumas folhas de hortelã, por exemplo, para fazer um chá, às 8 horas da manhã, eu vou ter uma composição química. Se eu coletar essa mesma planta no mesmo dia, só que ao invés de 8 horas da manhã, às 18 horas, às 20 horas à noite, eu vou ter uma composição química completamente diferente. Então, todos esses fatores relacionados à sazonalidade, altitude, temperatura, o solo, então o local onde a planta está sendo cultivada. Então, se aquele solo ele é um solo rico em compostos orgânicos, fósforo, enfim, tudo que a planta precisa para crescer, ela vai me dar um tipo de propriedade farmacêutica. Se é uma planta que está crescendo em um solo pobre, ela é uma planta estressada, então ela vai produzir outros tipos de compostos. Então ela vai me dar outras características farmacêuticas. Então tudo isso é muito importante quando a gente trabalha com planta medicinal. Por exemplo, eu quando trabalhei com as plantas que eu vou mostrar para vocês, eu tinha que anotar com GPS, latitude, longitude, horário de coleta, época da coleta, porque tudo isso vai influenciar nas respostas biológicas, em células, em bactérias, enfim, tudo que eu preciso estudar. Inclusive, a própria convivência dessa planta com as plantas que estão ao redor e com os insetos que visitam. Então, por exemplo, se é uma planta que é muito visitada por abelhas, por gafanhotos, ela produz compostos para se defender. Né? E aí você vai ter uma planta que vai ter uma constituição química completamente diferente de uma planta que está, por exemplo, fora de um ambiente do seu habitat natural. Né? Então, tudo isso é muito importante quando a gente pensa em trabalhar com plantas medicinais. Esses metabólitos que eu estou falando para vocês são metabólitos provenientes do metabolismo secundário da planta. Né? Então, a gente tem diversos metabólitos. Precisaria, assim, de uma aula só de metabólitos secundários para a gente falar a ação de cada um deles. Então, por exemplo, a gente tem flavonoides. Eu acho que vocês devem ter já ouvido falar muito, né, de flavonoides, e o potencial antioxidante desses flavonoides, o potencial anti-inflamatório desses flavonoides. Existem relatos na literatura, por exemplo, de atividades antivirais desses flavonoides. Os alcaloides, por exemplo. Né? Alcaloides também podem ser diuréticos, eles podem interferir na pressão, né? Existem alcaloides que têm atividade antitumoral, enfim. Então, a gente tem uma série de compostos, cumarinas, ligninas. Cumarinas, por exemplo, tem uma ação... Eu fiz uma pesquisa com uma cumarina, a 7-hidroxicumarina, e ela teve uma ação anti-inflamatória fantástica. Então, a gente tem um arsenal muito grande de metabólitos secundários para estudar. Eu vou trazer aqui para vocês só uma classe que eu gosto muito de trabalhar, que é uma classe que, na verdade, ela é muito discutida, especialmente nas práticas integrativas, que é o óleo essencial, né? Que é justamente a classe dos terpenoides e dos isoprenoides.
os óleos essenciais, eles são muito usados em aromaterapia, e como vocês são um grupo de práticas integrativas, eu preferi meio que focar um pouquinho nas propriedades deles. Então, os óleos essenciais, eles são, a gente vai falar um pouquinho depois das funções, mas eles estão presentes especialmente em, não só, né, mas especialmente em folhas e flores das plantas. E aí existem estruturas que, quando a gente utiliza a microscopia eletrônica, a gente consegue visualizar, que são glândulas presentes nas folhas, que são os tricomas glandulares, ou então canais com óleos essenciais, ou bolsas mesmo, lisígenas, que a gente chama, que é rica em óleo essencial, como se fossem são reservatórios de óleo essencial da planta. Então é por isso que, quando a gente pega uma planta aromática e a gente aperta a folha e espreme aquela folha, a gente fica com o dedo úmido e cheiroso, com aquele cheiro daquele aroma, com aquele cheiro daquele óleo, porque justamente a gente pressionou essas estruturas especializadas e liberou o seu conteúdo. Esses óleos essenciais, eles têm funções ecológicas. Então, na verdade, os óleos essenciais, eles servem como inibidor de germinação. Por exemplo, plantas daninhas que podem crescer no entorno daquela planta que possui o óleo essencial. Então, ela inibe a germinação, né? Ela pode ser usada, a planta utiliza o óleo essencial na proteção contra predadores. Então, por exemplo, fungos, né, fitopatógenos, podem contaminar as folhas, podem contaminar o caule e matar a planta. Então, a planta produz óleo essencial para se proteger. A planta também, ela pode atrair polinizadores. Por exemplo, abelhas, elas são atraídas pelos óleos essenciais. Por exemplo, tem uma planta que ela tem uma liberação de óleo essencial à noite, justamente para atrair polinizadores noturnos, que não vão conseguir visualizar a cor das flores, por exemplo, né? Uma coisa também importante é que os óleos essenciais são muito produzidos contra a proteção, contra a perda de água. Então, os agrônomos que estudam plantas medicinais, eles utilizam essa propriedade que a planta tem de produzir óleo essencial quando ela não está bem irrigada. Ou seja, o que é que eu faço? Eu tenho uma pesquisa que eu estou querendo pesquisar óleos essenciais, atividade de óleos essenciais, e eu preciso de uma quantidade boa para pesquisar. O que é que eu posso fazer? Deixo a planta uma semana sem irrigar. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar estressada, sem água, e aí, por conta dessa falta de irrigação, ela começa então a produzir mais óleo essencial. Então, no momento que eu vou extrair esse óleo essencial, eu vou ter uma quantidade maior. A gente que tem a experiência de extrair óleo essencial, a gente vê que a gente precisa, às vezes, de uma grande quantidade de matéria-prima, de folha, de flor, para conseguir, às vezes, 2 ml de óleo essencial. Então, não é fácil conseguir esse óleo essencial. Então, às vezes, a gente precisa lançar esses mecanismos de estressar a planta para que ela produza óleo essencial para a gente. Só que, lógico, né, isso é feito mais em pesquisa. Então, esses óleos essenciais, eles têm uma série de atividades, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, uma ação em humano, uma ação carminativa. O que seria essa ação carminativa? Serve, por exemplo, para gases intestinais. Então, ela promove o relaxamento da cárdia. Coloquei aí uma setinha vermelha para mostrar, né, a cárdia para vocês. Então, quando a gente, por exemplo, ingere o alimento, esse alimento vai passar pelo esôfago, vai cair no estômago, intestino, e acontece toda a digestão. Para esse alimento não retornar, a gente tem um esfíncter, que é a cárdia, que impede esse retorno desse alimento para o esôfago, né? Então, por exemplo, pessoas que têm refluxo têm um problema com esse esfíncter, e aí acaba que esse alimento retorna. O que seria então essa ação carminativa? Ela consegue relaxar a cárdia, e aí você consegue expulsar esses gases que estão aprisionados no sistema digestório. Então, por que eu coloquei aqui embaixo cuidado, né? A gente precisa saber prescrever a planta medicinal. Porque, por exemplo, um paciente que já tem refluxo, utilizar uma planta como funcho, uma planta como camomila, pode causar esse relaxamento da cárdia e pode piorar esse refluxo, né? Então, a gente precisa sempre se atentar a essas questões também. Plantas medicinais, os óleos essenciais, eles são utilizados também como antiespasmódicos, então diminui cólicas, por exemplo, né, porque eles promovem relaxamento da musculatura intestinal. Então, uma planta, por exemplo, a macela, o próprio alho,
né? Às vezes, eu recentemente fiz um curso de fitoterapia e a professora Isanete Bieski, ela prescreve alho para as pessoas da seguinte forma: ela pede para cortar o alho em 3 pedacinhos e aí você come um pedacinho inteiro pela manhã, outro pela tarde, outro pela noite. Isso, além de promover uma melhora no sistema imunológico, enfim, pode ser utilizado, por exemplo, para cólicas. Então, são formas, né, que são utilizadas as plantas. Secretolítica também, então, ela promove a fluidificação desses mucos. Então, isso é muito bom para o sistema respiratório. Todo mundo sabe aqui que quando você está com muito muco, né, muito catarro nos pulmões, fazer sauna é a melhor coisa. Por quê? Essa sauna, principalmente porque na sauna é colocado eucalipto, né? E esse eucalipto você vai inalar esse óleo essencial de eucalipto. Não só eucalipto, anis estrelado também. Então, são formas desse óleo essencial penetrar na forma de vapor, porque os óleos essenciais são voláteis, e aí você, através desse vapor, ele tem uma ação nesse sistema respiratório. Então, por isso que os óleos essenciais são muito usados na aromaterapia, e talvez por isso vocês utilizam bastante nas picas, né? Aqui também a gente tem uma ação analgésica, anestésica local. Por exemplo, o cravo da Índia, ele é uma fonte dessa molécula aqui que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando aqui para vocês, o eugenol, né? O eugenol, a Carmen está aqui, né? A gente sabe, se a gente mistura o eugenol com óxido de zinco, a gente faz um curativo dentário, que é aquele curativo branquinho, que quando vocês vão no dentista, a gente coloca esse curativo para depois fazer a restauração definitiva. Esse eugenol, ele tem uma propriedade tanto antisséptica, então ele vai promover o controle do crescimento de micro-organismos naquela região, como também uma ação analgésica. Então não é à toa que nós utilizamos eugenol na clínica odontológica. Também, né, ainda mais nesse momento aí de pandemia, né, a ação ansiolítica dos óleos essenciais. Então, muito bom para, como aromaterapia, para controle de ansiedade. Aqui eu trago a Passiflora incarnata, que é a plantinha de cima, né, o maracujá e a Melissa officinalis como exemplo, mas existem várias outras que têm essa ação ansiolítica também. Como antisséptico, já falei do eugenol, mas existem outras atividades, outras plantas, eu vou mostrar para vocês na odontologia especificamente, que podem inibir bactérias, fungos, porque os óleos essenciais, eles têm uma afinidade muito grande pelas membranas plasmáticas. Então, com isso, eles conseguem romper essa membrana plasmática. Então, é muito interessante a ação dele sobre os micro-organismos. E aqui eu trago outras plantas, né, a título mais de exemplo, alecrim, com a sua ação anti-inflamatória também, diurética, a salsa, que é rica em flavonoides, manjericão, que eu vou trazer 2 trabalhos para vocês que eu fiz com o manjericão na odontologia, enfim, uma série de outras plantas ricas em óleos essenciais. Como a gente sabe que uma planta tem óleo essencial? Quando ela é aromática, quando a gente sente o cheiro, quando a gente sente o aroma da planta, né? Então, essas geralmente são muito ricas em óleos essenciais. Tá? Agora, é muito importante, quando a gente trabalha com plantas medicinais e óleos essenciais, a gente realizar uma anamnese do paciente muito bem feita. Por quê? Primeiro que óleos essenciais, como eu falei para vocês no início, é uma mistura de compostos químicos. Então, você imagina, se você tem um paciente que é um paciente hipertenso, que está tomando um medicamento para controlar a hipertensão, ele está tomando uma droga. Se você dá um chá que é rico em compostos químicos, esses compostos químicos podem interagir com essa droga que o paciente está tomando. Então, isso pode tanto ter um efeito sinérgico, potencializando o efeito dessa droga, quanto um efeito antagônico, neutralizando o efeito da droga. Então, a gente precisa saber o que ele está tomando, quais são para que a gente vai prescrever aquela planta, aquele chá, aquele fitoterápico, né? Enfim, para o tratamento de determinada doença.
Uma outra coisa importante é o cuidado com o excesso, né? Muita gente utiliza plantas medicinais de uma forma discriminada. Isso não pode ser feito. Por exemplo, essa erva de Santa Maria que eu citei aí, ela é vermífuga, né? Então ela tem um composto chamado ascaridol. O nome científico dela é Chenopodium ambrosioides. Só que se você utiliza essa erva de Santa Maria de uma forma excessiva, ela pode, por exemplo, causar convulsão, né? Então, por exemplo, o capim-limão. O capim-limão é um ótimo calmante, mas se você utiliza ele de forma excessiva, você pode ter uma ação depressora no sistema nervoso central. Então, os óleos essenciais, e não só eles, mas qualquer planta medicinal, tem potencial de ser tóxica também. Então, aquela fala, né, que só porque é natural não vai fazer mal, isso não existe, né? Então, a gente tem que ter cuidado. O uso de planta medicinal é algo muito sério e a gente precisa ter bastante cuidado quando prescreve e quando utiliza. Então, as plantas podem ter potencial tóxico. E muitas plantas, inclusive, só são tóxicas. Elas não são não podem nem ser utilizadas como plantas com propriedades medicinais. Lá em Santa Catarina fizeram um estudo e perceberam que a forma oral de ingestão de plantas é a que causa o maior número de toxicidade. Claro, né, ela tem um contato maior também com a parte interna do nosso corpo. E a parte cutânea, ela está um percentual de 17,8%. Ocular, geralmente a pessoa toca numa planta tóxica e leva a mão ao olho, né, então um pouquinho menor. E especialmente crianças, né? As crianças, elas têm muito, elas não têm o cuidado, elas não têm o conhecimento, então elas colocam a planta na boca. Então essa grande quantidade de toxicidade é muito relatada em crianças também. Aí eu trago algumas plantas e o pior é que essas plantas, elas geralmente são bonitas, né? Elas são ornamentais. E aí o que a gente faz? Coloca ela no nosso jardim. Então essas pessoas que utilizam jardins, plantas tóxicas e tem crianças em casa, precisam ter muito cuidado. Essa daí, por exemplo, ela é popularmente conhecida como Comigo Ninguém Pode. Aqui tem o nome científico dela, né? A Dieffenbach é a seguinte, e ela tem nas folhas cristais de oxalato de cálcio. E aí esses cristalzinhos, eles podem causar irritação, pode causar edema de lábio, de língua, salivação intensa, até edema de glote. E aí você às vezes não, se intoxicar e for uma intoxicação muito séria, precisa às vezes fazer de fato uma desobstrução das vias aéreas, né? A gente não deve induzir vômito, tá? O vômito é totalmente contraindicado quando existe intoxicação por plantas medicinais. O ideal é, se for na pele, lavar com água corrente, né? O leite, às vezes, traz algum alívio também, mas o ideal é levar para o pronto-socorro. É lá que vai ser feito o tratamento adequado, de acordo com o que está acontecendo. Se for dor, analgésico, se for um edema de glote, antihistamínico, enfim. Então, a gente precisa tratar de acordo com o que tiver de sintomatologia. Uma outra planta que é muito bonita, que vocês percebam, né? As plantas tóxicas, elas são muito bonitas. E elas, de fato, elas têm um apelo para essa questão da jardinagem, né? Então, muito cuidado aí vocês que as têm e têm crianças em casa, tá? Então, essa aqui é a coroa de Cristo. Ela também pode causar intoxicação por contato, muito relatada, por exemplo, com a retirada do látex. Então, quando a gente puxa a folhinha, sai um leitinho, a folha e a flor. E aí esse leitinho as crianças brincam de fazer comidinha para bonecas. Resultado, além da comidinha para boneca, ela também vai usar o látex como comidinha. Então ela vai se intoxicar, isso pode dar edema, isso pode dar lesões renais, dor, tontura, enfim. E aí a mesma forma, não induzir o vômito e o tratamento de acordo com a sintomatologia. De preferência, levar para o hospital. Se precisar fazer administração de laxante, só em ambiente hospitalar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas plantas. Então, assim, eu trouxe isso para trazer chamar a atenção de vocês, porque muita gente gosta de jardinagem, né? Mas existem muitas plantas tóxicas e essas plantas, às vezes, estão dentro da nossa casa e a gente não está sabendo. E com criança em casa, ainda é pior ainda, tá? Então, bora falar um pouquinho
dessa questão da planta medicinal, né, do uso da planta medicinal, mais uma abordagem mais caseira na formulação, por exemplo, de chá. Eu inicio pela coleta da planta. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, se eu quero produzir um chá, né, um chá medicinal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o horário da coleta dessa planta. O ideal, né, que é o que diz a literatura, é a gente utilizar essa planta pela manhã, né, coletar pela manhã, entre 6 e 8 horas da manhã, ou no final do dia. Por quê? Principalmente por conta dos óleos essenciais. Se a gente quer aproveitar esse óleo essencial e eu coleto essa planta quando o sol estiver muito intenso, esse óleo essencial ele é volátil, ele vai evaporar, a gente não vai ter óleo essencial nesse chá. Tá? Então isso é importante, esse horário da coleta ele é muito importante. Depois que eu coletei, o que eu preciso fazer? Lavar. Então eu vou ter que lavar as minhas folhas, lavar as flores que eu vou utilizar. Agora, quando eu falo lavar, não é colocar a planta e deixar de molho por 2, 3, 4 horas. Tá? É lavagem em água corrente mesmo. Porque se eu coloco a folha em contato com a água é um solvente. Então, se eu coloco a folha em contato com a água, o que a água vai fazer? Vai retirar todos os princípios ativos daquela folha. Então, quando eu falo lavar folha, lavar casca, lavar raiz, é apenas água corrente. Isso para quê? Para tirar micro-organismos mesmo, né? Sujidades que estão em contato por conta da terra. Tá? Em relação à casca, é interessante a gente retirar pequenos pedaços e não utilizar toda a circunferência do caule. Porque, imagine, se eu tirar toda a circunferência do caule, como a planta vai se regenerar? Então, eu vou acabar perdendo a minha planta. Então, é interessante eu tirar pequenos pedaços, mas apenas de um lado daquele caule, tá? Para justamente permitir que a planta se regenere e depois a gente possa aproveitar ela futuramente. E da mesma forma, retirei, lavei, e é interessante também raspar a superfície para tirar fungos, né, depois de lavadas e secas. As raízes, eu não devo, na verdade, não só as raízes, né? Qualquer planta medicinal eu devo evitar coletar na beira de estrada, porque as plantas medicinais elas absorvem poluição. Então, lugares onde tem muita poluição, a gente vai também ingerir esses poluentes quando a gente preparar o chá. Então, também o cultivo dessas plantas medicinais não pode ter agrotóxico, né? Então, são cultivos que a gente chama de cultivos agroecológicos, então isento completamente de agrotóxico. Uma outra coisa muito importante em relação a plantas medicinais, tanto para pesquisa quanto para preparo de chás, é você saber se de fato aquela planta é de fato aquela planta que você está querendo, né? Então, a identificação botânica ela é fundamental. Claro que na pesquisa a gente tem um especialista, um taxonomista, que vai me dar a identificação botânica. Mas, para quem não realiza pesquisa e faz chá, ou você tem uma pessoa que conhece para te dizer, essa planta de fato é a planta que você está querendo, ou hoje existem aplicativos que você pode utilizar, existem atlas, né, de plantas medicinais que você pode consultar. Eu não recomendo consultar a internet, tá? A internet, às vezes, ela dá foto e o nome é completamente diferente. Então, procure uma literatura especializada mesmo, livros, atlas, tá bom? Que é mais interessante. Por que eu falo isso? Porque as plantas, elas têm um nome científico onde o mundo inteiro conhece. Se eu falo Cesaria silvestris, eu estou falando dessa planta que vocês estão vendo aí na tela, e no Japão eles vão saber, na África eles vão saber, nas Américas eles vão saber. Mas quando eu falo, por exemplo, guaçatonga, no Rio Grande do Sul, ninguém vai saber o que é isso. A guaçatonga, ela é conhecida, é a Cesaria silvestre em outras regiões, mas no Rio Grande do Sul ela é conhecida como erva de bugre. Então, o uso da planta pelo nome popular, às vezes, pode confundir. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza uma planta medicinal para saber se de fato aquela planta que eu estou utilizando é aquela planta cujo nome científico eu consigo identificar. Tá? E aí eu trago esses exemplos aqui. Por exemplo, olha só o tanto que o capim-limão é parecido com a citronela.
Sendo que citronela você não pode fazer chá, né? A citronela é um excelente repelente de mosquitos, mas se você fizer um chá de folhas de citronela e ingerir, ela é muito tóxica. Então ela não deve ser utilizada para uso oral. Ela pode ser usada como repelente mais na parte externa, né? Como repelente apenas passar na pele. Diferente do capim-limão, que você pode fazer um chá, né? Mas olha só como elas são parecidas. Então a gente precisa de fato saber, né, entender que plantas que a gente está trabalhando, tá? Se você quiser, quando a gente prepara o chá, o ideal é você coletou a planta, utiliza a folhinha fresca, já faz o seu chá, que daqui a pouco eu vou mostrar como é, e ingere. Mas se você quiser guardar, né, às vezes você tem uma plantação, coletar bastante planta e guardar aquela planta para utilizar e fazer chá durante 2, 3, 4 meses, você pode fazer isso, não tem problema. Agora você precisa fazer a secagem do material. Você não pode guardar a folha fresca dentro de um recipiente de vidro, por exemplo. Por quê? Porque vai fungar, né? Vai crescer fungo, vai crescer mofo, porque ela está muito úmida. Então você precisa retirar essa água dessa planta. Né? Essa água, inclusive, ela vai destruir os princípios ativos por um mecanismo chamado hidrólise. Então, o interessante é você secar a planta. E aí existem várias técnicas de secagem. Inclusive, existem artigos científicos só de técnicas de secagem para saber qual é a melhor técnica para ser utilizada para o maior aproveitamento dos princípios ativos da planta. Mas o básico, né, dessa secagem é utilizar temperaturas inferiores a 60 graus, colocar o material em camadas finas e bem espalhado, de preferência à sombra, e pode ser realizado ao ar livre. Se tiver estufa, utilize estufa. Se tiver desumidificador em casa, utilize desumidificador. Aí você vai conseguir um material seco, que você vai poder colocar dentro de um frasco de vidro, coloca um papel alumínio em volta desse frasco de vidro para evitar que a luz incida, tá bom? Porque senão isso vai oxidar os princípios ativos. E aí você pode guardar. E guarda aí por 3 meses, 4 meses e pode utilizar essa mesma folhinha por várias vezes. Então aqui a gente tem algumas formas, né, de fazer esse chá que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse chá ele pode ser feito por 3 métodos. Um método chamado infusão, um outro chamado decocção ou cozimento e um outro chamado maceração. A infusão é o que a gente faz normalmente. A gente ferve a água, coloca a água numa xícara e coloca a planta, né, a folhinha ou a flor, e tampa e deixa ela em repouso por 10 a 15 minutos. Eu trago aqui, depois eu mando essa apresentação para vocês. Aliás, ela vai estar gravada, vocês podem ler depois. Então, por exemplo, 8 a 10 gramas significariam 3 colheres de suco, né? Então, a gente deixa 10 a 15 minutos e depois filtra e já está pronto para usar. Agora, olha só, algo que talvez vocês não devam fazer. Eu vou até pegar minha garrafinha d'água. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Então, quando a gente coloca o chá e faz o chá e coloca o pires em cima, o que é que geralmente a gente faz? O que é que vai acontecer? A água, com aquela água fervente, né, ela vai começar a evaporar e vai começar a condensar várias gotículas de condensação aqui no pires. O que é que a gente faz geralmente? Descarta e toma o chá. A partir de hoje, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar essa água que está condensada e dar uma batidinha e devolver a água para o chá. Por que motivo isso? Acabei de falar para vocês que o óleo essencial ele é volátil. Se ele é volátil, ele está evaporando e ele está indo e ficando condensado nesse pires. Resultado, você está perdendo o óleo essencial. Então você tem que devolver esse óleo essencial para a xícara de novo. Então dá essa batidinha e toma o seu óleo, o seu chá. Para o aparelho respiratório, você pode tomar o chá quente, mas para o aparelho digestivo, como ele já está, né, às vezes já está inflamado por conta de toda uma gastrite, uma diarreia, enfim, é mais interessante tomar ele a temperatura ambiente. Tá? Às vezes, é indicado esse chá para repouso eletrólitos, embora alguns pesquisadores falam que o açúcar não é interessante quando se usa chá. Ele pode neutralizar os efeitos. Tá? Mas muita gente utiliza, isso daí não é ainda um consenso,
tá? Mas o ideal seria não utilizar o açúcar. Tá? E outra coisa também que as pessoas fazem bastante, que não deveria ser feito, é você, por exemplo, isso quem faz muito é as pessoas que têm pedra nos rins, né? Então fazem uma garrafada, né, de, sei lá, 1 litro de chá de quebra-pedra, né, a Phyllanthus niruri, e guarda na geladeira e toma desde as 8 da manhã até as 10 horas da noite. Fica tomando todo dia, toda hora, aquele chazinho. O que pode acontecer? Os princípios ativos podem oxidar. Então, não é ideal a gente fazer isso, tá? Então, o ideal é preparou, tomou e toda vez que você quiser tomar um chá, prepara na hora. Se quiser guardar, no máximo estourando 6 horas na geladeira e, de preferência, em uma garrafa com vidro âmbar ou protegida com alumínio, para não sofrer oxidação nem os efeitos da luz. A decocção é um método que ele é utilizado mais para estruturas mais duras, então raiz, casca. Tá? Então o que a gente faz? A gente coloca a água, coloca a raiz ou a casca e ferve. Então isso é como se a gente estivesse cozinhando a raiz, cozinhando a casca. Tá? Então depois do cozimento a gente vai coar e vai tomar. E a maceração ela é feita com uma solução extratora, que em casa geralmente a gente utiliza ou um álcool, né, para fazer tintura, ou então a gente pode utilizar a água. A própria água é uma solução extratora. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a folha ou a flor, né, vai macerar, né, pode ser com um pilãozinho, e depois pega aquele macerado e coloca em contato com a água e deixa lá ele macerando durante 24 horas. E aí depois você coa e tem o seu preparado. Tá? Isso então seria a maceração. A tintura, ela é feita com álcool. Eu não trabalho com tinturas, então assim é interessante vocês, se quiserem fazer a tintura, né, utilizar essa tintura, o álcool, a solução alcoólica 20%, e de preferência solicitar farmácias de manipulação para o preparo. Mas esse curso que eu acabei de falar para vocês, a professora Isanete, ela fala do uso de uma tintura utilizando vinho. Né? Então você pode pegar um vinho que você gosta de tomar diariamente e colocar as plantas medicinais dentro desse vinho. Então depois você coa e faz um vinho medicinal. Né? Então você pode fazer a tintura utilizando vinhos também. Tem gente que usa vodka, né? Mas existem álcools específicos para fazer tintura. Tá? O xarope é algo que na odontologia a gente não vai usar muito. Né? O xarope, o que você vai fazer? Você vai pegar açúcar, sacarose, colocar numa panela, formar aquele melaço, depois utilizar a planta que você quiser e depois completa com água para formar o xarope. Coa e depois utiliza. É muito bom para criança, porque criança tem essa dificuldade, né, de tomar o chá por conta do gosto, enfim. Então o xarope ele é muito bom para ser utilizado em crianças. Mas, lembrando, né, como dentista, não posso deixar de relembrar, se utilizar o xarope, fazer a escovação, né, porque ele é muito rico em açúcar, né, muita sacarose aí. 45%, claro, né, cada um vai ter uma densidade, não dá para falar isso precisamente, mas seria mais ou menos 45 gramas, né, de sacarose. Então, você aqui tem... Aqui você tem, então, caso vocês tenham dúvida, né, de que método utilizar, então aqui a gente tem, para partes moles, você vai utilizar infusão, maceração e tintura, e para partes duras, que seria raiz e casca, a decocção, a tintura ou o xarope. Claro, no laboratório, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem equipamentos, né, para fazer essa trituração, como liquidificadores industriais ou moinho de faca para reduzir, né, essa raiz a pedacinhos bem pequenininhos, quase que pó, na verdade, justamente para fazer o quê? Para fazer com que o líquido extrator
tenha um maior contato, uma maior superfície de contato para conseguir extrair o máximo possível dos princípios ativos. Mas isso é feito em laboratório, né? E a gente também utiliza outros tipos de solventes. Então, a partir do que a gente quer extrair da planta. Então, se eu quero extrair, por exemplo, flavonoide, eu utilizo acetato de etila e assim por diante. Então, na verdade, é todo um processo de fracionamento que é utilizado em laboratório, e aí você vai ter frações ricas em determinada substância, tá? A partir do uso de solventes com polaridades crescentes. Então, é um processo mais laboratorial, difícil de fazer em casa. Então, aqui, por exemplo, é um processo que eu fiz para produção de extrato. E aí, o que a gente tem aqui? Nessa primeira foto, a gente tem o pó, tá? O pozinho, que foi feito pelo moinho de faca. E aí eu coloquei o metanol em contato com esse pó e coloquei dentro de um ultrassom. Justamente para quê? Para conseguir extrair o máximo possível do princípio ativo. Depois eu coleto o metanol e levo para esse equipamento aqui que está no meio, que é um equipamento chamado rotaevaporador. O que vai acontecer? O metanol evapora e só fica o extrato. E aí eu coleto o extrato e aqui eu tenho embaixo o extrato de hortelã e faço os trabalhos que eu preciso fazer de pesquisa. Aqui é um equipamento para hidrodestilação, ele é usado para óleo essencial. Então, é o princípio de evaporação. Então, você vai colocar nesse balão aqui, né, nessa estrutura de vidro em forma redonda, a planta em contato com água destilada e aquece. O vapor ele vai se condensar em uma outra estrutura do equipamento e você consegue, então, recuperar o óleo essencial. Lembrando que isso aqui, a gente fica 3 horas, às vezes, para conseguir 1 ml. Então, não é um processo tão simples assim, tá? Demanda um tempinho. Ou a gente pode comprar, né? A gente pode pedir para formular. Nas farmácias de manipulação, a gente pode pedir para formular os extratos para a gente em cápsula. Então, você pode já pedir a formulação, já dá para prescrever a concentração ideal para a doença que você quer prescrever, ou você pode comprar o óleo essencial. Também existem várias empresas que vendem óleos essenciais. E aí eu coloco essa pergunta no frasco, né? Óleo essencial ou essência? Porque o óleo essencial mesmo, esse óleo essencial puro que a gente consegue no laboratório, ele é muito, muito concentrado, muito rico em princípios ativos. E é um processo que demanda muito tempo e uma quantidade de matéria-prima muito grande. Então, não dá para comprar esse óleo essencial pelo preço que as empresas vendem, né? Com esse grau de pureza que a gente consegue em laboratório. Então, muitos óleos essenciais comerciais, eles são diluídos. Então, eles são mais essências do que óleo essencial puro. Então, é importante, quando vocês adquirirem óleo essencial de empresas, pesquisar a marca, a empresa, a idoneidade da empresa, tá? Então, sempre é interessante a gente fazer essa avaliação. Ele é muito usado em aromaterapia. Bom, mas a nossa aula é de fitoterapia na odontologia, né? Então eu trouxe esses conceitos, né, básicos para colocar vocês dentro dessa área da fitoterapia, mas vou falar agora um pouquinho das pesquisas, né, que eu tenho feito com as plantas medicinais para tratamento de doenças na odontologia. Aqui não são pesquisas minhas, tá? São apenas uma amostra de como isso é pesquisado. Não é uma área que é nova, tá? Assim, que ninguém faz. Não, já tem muito trabalho sendo feito. Então, é uma área que é muito rica e já está sendo muito explorada. Basicamente, na odontologia, os trabalhos são voltados para 3 funções. Primeiro, que as doenças na boca são causadas por micro-organismos. Então, se eu tenho uma planta que tem atividade antimicrobiana, isso é ideal. Outra coisa, as doenças na boca podem causar dor e podem causar inflamação. Então, se eu tenho uma planta que é analgésica e é uma planta que tem uma ação anti-inflamatória, isso também é uma planta ideal para ser usada na odontologia. Então, a grande maioria das pesquisas na área de odontologia são voltadas para essas 3 vertentes. Claro, existe a parte antitumoral, para câncer de boca, enfim, para tratamento de úlceras,
aftas, né? Mas a grande maioria das pesquisas é mais voltada para a parte antimicrobiana, para a parte anti-inflamatória e para a parte analgésica. Aqui eu tenho a cárie. A cárie é uma doença que acomete os tecidos mineralizados do dente, né? O esmalte dentário, esse tecido duro, que a gente visualiza quando a gente sorri, e a dentina. Como que acontece isso? Tem uma bactéria chamada Streptococcus mutans, que ela utiliza o açúcar que a gente ingere e transforma esse açúcar em ácido. Esse ácido vai corroer o dente e aí provoca essas cavidades que a gente chama de cárie. Já existe muita pesquisa relacionada ao controle da cárie utilizando plantas medicinais. E eu trago aqui para vocês o conhecimento tradicional, que eu falei para vocês, né, no início. É importante a gente resgatar esse conhecimento. Então, o conhecimento tradicional, inclusive, ele é utilizado para a formulação de antissépticos, por exemplo, de dentifrícios. Se eu não me engano, já existe um dentifrício com joá, né? E todo esse conhecimento vem do conhecimento popular, porque no conhecimento popular as folhas e a casca ela é utilizada como dentifrício, ou seja, eles pegam a folha e esfregam no dente para limpar o dente. Então isso já é utilizado. Um buzeiro, por exemplo, que é a segunda planta que eu estou mostrando aí, a casca é utilizada para dor de dente. Então é raspar, faz um pozinho e coloca no dente. Então isso para analgesia, né? Aqui nós temos na primeira uma planta africana muito utilizada na África, a Cata edulis. Ela tem alcaloides, óleos essenciais, taninos, esteróis, enfim. E lá na África eles mascam a folha como se fosse chiclete e esse mascar da folha acaba higienizando o dente. Aqui é uma planta típica do Brasil, né? O cajueiro e a castanha do caju. O óleo essencial da castanha do caju, simplesmente existem estudos que relatam que ela consegue matar, né, ser bactericida contra o agente etiológico da cárie, que é o Streptococcus mutans. Então a gente tem muito trabalho relacionado à cárie. Aqui é um trabalho que eu desenvolvi com um aluno de doutorado. A gente estudou duas plantas, duas espécies. Uma é a alecrim-pimenta, que é essa que vocês estão vendo aí na foto, e a outra, o alecrim do mato, que eu não consegui uma foto, fiquei com medo de trazer uma foto que não fosse ela, né? Então não trouxe. Que o nome científico é Liporhiganoides e Lipens signis. E a gente utilizou os óleos essenciais dessas plantas para tratar candidíase bucal. A candidíase ela é causada por um fungo, especialmente em pacientes que estão estressados, imunossuprimidos, tá? E o fungo é a Candida albicans. Existem outros fungos, mas principalmente a Candida albicans, tem a Candida glabrata também, a Candida cruz, enfim. Mas a Candida albicans é um dos principais agentes etiológicos. O que a gente fez? O trabalho não foi feito em seres humanos, foi feito em ratos. Então nós imunossuprimimos os ratos e depois contaminamos o rato com Candida albicans, a boca do rato, né, com Candida albicans. Depois dessa contaminação, a gente tratou essa candidíase no rato com o óleo essencial. E aí a gente pode ver aí no gráfico, nessa primeira coluna, onde tem escrito salina e tuim, são os ratos que não foram tratados com óleo. Então você vê que tem muita Candida albicans. Quando eu trato com óleo, que é o OLI e OE-LO, você vê que ocorre uma redução do número de Cândida, né? Então a gente consegue reduzir a candidíase. A nistatina foi a nossa droga controle. Então a gente utilizou a nistatina que é um antifúngico, que é muito utilizado para controle de cândida, e a gente acabou utilizando ele como controle, e a gente viu que os óleos eles têm uma ação muito parecida com a nistatina. Uma outra doença, e essa é a que eu mais estudo na verdade, é a doença periodontal. O periodonto é essa estrutura que eu estou mostrando aí para vocês na foto, que está vermelhinha, rosa, tá? Se vocês olharem do lado, tem o dente, né? O dente, e aí você tem essa região aqui do quadrado ampliada. Eu indiquei aqui com a seta azul, entre o dente e a gengiva, que está em vermelho, um espaço que a gente chama de sulco gengival. É aqui que tudo ocorre. Por isso que eu sinalizei isso para vocês. Aqui em vermelho a gente tem a gengiva, tá? E
abaixo da gengiva, a gente tem osso, ligamento, que sustenta o dente no osso, enfim, que a gente chama de ligamento periodontal. Resultado, o que acontece nessa doença? Indicado aqui de preto, a gente tem a placa dental quando a gente não escova o dente da forma correta. Então, o que vai acontecer? Um acúmulo de placa dental naquele espaço que eu chamei de sulco gengival. Esse acúmulo de placa, ele vai estimular o nosso sistema imunológico, que são essas célulazinhas verdes e azuis, tá? Que eu estou colocando aqui neutrófilos e macrófagos. Então, vai estimular o nosso sistema imunológico para combater essas bactérias. Existem bactérias, especialmente Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter, Fusobacterium nucleatum, que são bactérias extremamente patogênicas e que na parede celular dessa bactéria tem uma endotoxina chamada lipopolissacarídeo. Resultado, a presença da bactéria e a presença do lipopolissacarídeo ativam uma resposta imunológica. Que bom, porque essa resposta ela é uma resposta para defesa. Só que o grande problema dessa resposta é que, juntamente com essa defesa, vão ser produzidas citocinas pró-inflamatórias, que eu estou mostrando aqui, ó, de vermelho, na seta vermelha, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, produção de metaloproteinases, tá? Que são enzimas que vão destruir colágeno. E essa resposta inflamatória que está acontecendo aqui, ela tem um agravante. Ela ativa essa célulazinha aqui que eu estou apontando de amarelo, que são os famosos osteoclastos. Resultado, o que o osteoclasto faz? Absorve osso. Então, qual que é o resultado desse acúmulo de placa dental? Uma ativação da resposta imune, e essa resposta imune ativa o osteoclasto. O osteoclasto absorve o osso e a gente perde o osso que sustenta o dente. Então a gente perde o dente. Tá? Então, basicamente, o que acontece é isso aí. O que é interessante para tratar essa doença? Combater os micro-organismos e combater a ação do osteoclasto e combater também a inflamação. Então, é nesse sentido que eu desenvolvo os trabalhos. Aqui a gente tem os aspectos clínicos da doença, né? Geralmente a gengiva ela fica avermelhada, sangra, é demaciada, né? Tem um acúmulo de placa bacteriana, o dente tem uma impressão que ele fica maior, porque perde osso. Então, se perde osso, a raiz começa a aparecer. E às vezes o paciente perde o dente sem nenhuma dor. Né? Então, isso pode acontecer. É uma doença que às vezes não tem sintomatologia. O que a gente faz para tratar? Limpa a placa. Tá? Então, basicamente, a gente faz isso. Então, você vai no dentista, ele vai limpar essa placa bacteriana, tá? Com instrumentos específicos. Ou a gente pode também fazer o quê? Um tratamento cirúrgico. Então, a gente vai rebater essa gengiva e limpar, porque às vezes a placa, essa sujidade está muito interna. Então, não tem condição da gente de ter acesso, né? Então, a gente precisa rebater a gengiva e fazer essa limpeza mais profunda. Juntamente com isso, a gente usa antissépticos. Um antisséptico que a gente utiliza bastante na odontologia, na doença periodontal, é a clorexidina. Só que a clorexidina, que inclusive ela pode ser tem muitos efeitos colaterais. Primeiro que ela vai deixar os dentes amarronzados, como vocês estão vendo aí na foto. Né? Segundo que o paciente começa a dizer que não está sentindo o gosto do alimento. Isso com 15 a 20 dias de uso. E azia das papilas. Então, a língua fica meio amarronzada, como se fosse uma língua com pelos. Tá? Claro, se você para de usar, os efeitos colaterais cessam. Tá? Então, precisa também ter esse pavor. Mas um grande agravante, além dos efeitos colaterais que eu descrevi, é que os patógenos, as bactérias, já estão começando a apresentar resistência, não só à clorexidina, como aos antibióticos que estão sendo usados. Então, por isso que a gente utiliza pesquisas em plantas medicinais para tentar tratar. Tá? Além disso, essa doença periodontal ela é associada com vários fatores de risco. Então, ela é associada com doenças cardiovasculares,
com acidente vascular cerebral, infecções pulmonares, nascimento de bebê com baixo peso. Ela contribui com uma dificuldade de controlar a glicemia em diabéticos. Então, pacientes que são diabéticos e têm doença periodontal têm uma glicemia que é difícil de ser controlada se a doença não for tratada. Então, é uma doença que ela é um problema de saúde pública. Então, por isso eu me interesso muito por ela. Aqui, por exemplo, é um trabalho que eu fiz, né, com um grupo de agrônomos e de químicos, e a gente cultivou a planta, que são espécies de manjericão, o óssimo americano e o óssimo basílico, e aí no laboratório nós extraímos o óleo essencial dessas plantas. E aí do lado tem uma tabela para vocês, que eu trouxe para vocês justamente para mostrar como um óleo essencial é rico em compostos químicos. Aí a gente identificou todos esses compostos. Cada composto desse pode ter uma ação específica. Por isso que a planta tem tantas ações diferentes, né? E eu sinalizo aí com a seta vermelha aqueles compostos que foram os majoritários, né? O que estavam em maior concentração. O que a gente fez? Utilizou esses óleos contra os patógenos, as bactérias que causam a doença periodontal. E a gente percebeu que, especialmente para Porphyromonas gingivalis e para Fusobacterium nucleatum, os óleos essenciais conseguiram inibir o crescimento dos patógenos. Claro, isso foi feito em placas, tá? In vitro. A clorexidina consegue ser muito superior, mas dado o efeito colateral que ela tem, a gente precisa urgentemente conseguir ou algo que seja coadjuvante ou algo que seja substituto. Aqui é um outro trabalho que a gente fez, utilizou Lipia alba, a erva cidreira, tá? E aí do mesmo jeito fizemos o cultivo, tudo com os agrônomos e a extração do óleo essencial. Aqui nós temos na tabela os compostos, né, os princípios ativos, por exemplo, limoneno, carvona, citral, enfim, que foram encontrados nesse óleo essencial. Para identificar esses compostos, nós utilizamos um método que se chama cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas. Então, a gente consegue identificar esses compostos. E fizemos a mesma coisa. Testamos contra os patógenos e, da mesma forma, nós conseguimos uma redução, né, do crescimento de Porphyromonas e de Fusobacterium nucleatum. Eu falei para vocês no início, né, citei o canabidiol, porque existem muitos trabalhos que mistura complexa que ele tem, ou um extrato também, com toda a mistura complexa que ele tem. E sim, utilizando apenas o princípio ativo, isolado. E aí a gente resolveu fazer isso também. Lembra do osteoclasto que eu falei, que ele reabsorve o osso e o paciente perde o dente por conta disso? Então, nós utilizamos o princípio isolado citral, carvona e limoneno, presentes no óleo essencial de erva cidreira, da Lipia alba, contra o osteoclasto. E aí a gente conseguiu induzir a apoptose desse osteoclasto, especialmente na concentração de 5 microgramas e de 50 microgramas por ml. Tá? Então, mostrando que as plantas elas poderiam ter, né, o potencial de impedir a reabsorção do osso que sustenta o dente no alvéolo dentário. Aqui nós temos uma outra abordagem que eu utilizei, agora não em placa, mas em camundongos. Utilizamos a Physalis angulata, tá? Que é essa planta daí. Physalis angulata é uma planta que é popularmente conhecida como camapu, juá de capote, enfim, tem vários nomes populares. Ela é muito encontrada em regiões subtropicais, utilizada na medicina popular para tratamento de reumatismo, de asma. E quando nós preparamos os extratos, nós percebemos que esses extratos, e os extratos foram das sementes, inclusive, nós percebemos que esses extratos eles eram ricos em fisalinas. Fisalina tem uma estrutura química muito parecida com corticosteroide. Então, a gente já pode prever que ela tenha uma ação anti-inflamatória muito importante. E foi isso que a gente fez. Então, a gente pegou o camundonguinho e induziu a doença no camundongo. Então, o que eu fiz? Eu injetei lipopolissacarídeo na gengiva do camundongo. Então, esse lipopolissacarídeo induz a doença periodontal, induz a inflamação
induz a reabsorção do osso. Então, isso foi feito durante 2 semanas, injeção de lipopolissacarídeo, e quando o camundongo ficou doente, nós tratamos o camundongo com o extrato de isalina durante 2 semanas. Quando terminou o tratamento, nós sacrificamos o camundongo, coletamos a maxila, a gengiva e fizemos algumas análises laboratoriais, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, nós conseguimos perceber uma redução de mediadores pró-inflamatórios que ativam osteoclastos, que ativam resposta imunológica, né? A interleucina 1 beta e a interleucina 6. Tá? Então, aqui em preto seria o camundongo que não recebeu tratamento e, apontado pela seta, o resultado do extrato reduzindo o processo inflamatório. Aqui nós temos uma outra atividade interessante. Além dele reduzir o processo inflamatório, ele estimulou mediadores anti-inflamatórios, ou seja, que combatem a inflamação. E aí o mediador que ele conseguiu estimular foi o TGF-beta, né? Então é uma citocina que a gente chama de anti-inflamatória. Isso foi muito interessante porque TGF-beta não só é anti-inflamatório, como ele também é uma citocina que estimula a produção de IgA. A IgA é um anticorpo que protege as nossas mucosas. Então, poderia também ajudar no combate aos patógenos. Não foi o nosso foco, mas a gente pode prever um combate a patógenos, né, em relação a isso. Lembra da metaloproteinase, aquela enzima que destrói colágeno e destrói justamente o que sustenta o dente dentro do osso, do alvéolo? Pronto. Esse tratamento também conseguiu inibir a metaloproteinase, né? Então, a gente percebe que a Physalis angulata, ela tem esse potencial muito promissor. E aí a gente consegue ver isso aqui nas fotos, né? O primeiro aí é o ratinho, a maxila, né, do ratinho sadio. Você está vendo uma linha vermelha, o nível de inserção que ele tem. E aí, quando a linha cresce, é porque está tendo reabsorção do osso. Perceba que no doente, a reabsorção ela é muito maior. Quando a gente trata o camundongo com os extratos, que eu representei aí pela sigla EEPA, a 50 miligramas e a 100, essa linha vermelha, ela reduz. Ou seja, a gente consegue controlar a reabsorção. Justamente por quê? Porque o animal doente está em um estágio de inflamação. Muita interleucina 1 beta, muita interleucina 6, muita metaloproteinase 9. Quando eu uso o extrato, eu diminuo esses mediadores pró-inflamatórios e aumento os mediadores anti-inflamatórios, como a TGF-beta. Tá? Então, gente, é muita coisa para falar na área de odontologia. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando só de odontologia para vocês. Esse trabalho, eu fiz uma revisãozinha bibliográfica, né, sobre plantas que são usadas no tratamento da doença periodontal, isso em 2010, olha, 10 anos atrás, né, e já tinha muita coisa já publicada. Se eu voltar a fazer uma revisão hoje, eu vou ter muito mais coisa. Então, é um universo muito grande para quem tem interesse, né, ele é um universo muito rico para ser pesquisado. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o nosso próximo desafio, né, transformar essas pesquisas em medicamento. Esse é o Acheflan, é um anti-inflamatório, ele foi feito de uma planta chamada Cordia verbenácea, por um grupo de pesquisa, agora eu esqueci o local, acho que é Santa Catarina, desculpa, não lembro mesmo, a partir de uma planta chamada erva baleeira. Eles demoraram mais de 10 anos para chegar no medicamento. Então, para vocês terem uma ideia de como é difícil, né, você fazer todas as etapas de pesquisa e chegar no medicamento. Mas é um universo que precisa ser explorado porque a nossa biodiversidade, como eu falei para vocês, ela é muito rica, né? Então, eu agradeço, tá, a vocês, a presença de vocês, a atenção de vocês. Eu deixei aqui meu e-mail. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta depois, enfim, receber algum material, estou à disposição. Obrigado pela atenção.